pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui novamente. Gente, olha que honra, que legal. Vocês perceberam, né, que a gente tá ficando muito chique, né? Para cada edição a gente tá num ambiente novo, com um entrevistado novo. Agora a gente tem aqui duas pessoas muito queridas. Tô aproveitando a oportunidade para apresentar o Gui Moredo. Ele é meu amigo. Ele também tem o podcast dele, que é o Pode Encucar. E ele está aqui com a gente para poder fazer esse bate-papo aqui com o Carlos, que hoje é o nosso entrevistado especial. E também o Gui Moredo é oficialmente o nosso consultor de investimentos e a gente está lançando ele hoje aqui no canal do Eu Quero Grana, que ele vai trazer vários conteúdos super bacanas para vocês. Mas o assunto de hoje, né, como vocês sabem, é relacionado ao Novembro Azul, relacionado à nossa campanha MIB, né? Homens de Azul, Makes in Blue, né? E desde setembro, como vocês estão vendo, a gente está permeando aí, falando sobre as emoções. Eu bati um papo com os meninos antes para falar, né, um pouco do que está rolando até dentro da empresa Eu Quero Grana, do que a gente tem visto fora na sociedade. A gente vê muito, né, relacionado sobre a mídia. As coisas que estão acontecendo no mundo, né? O quanto a emoção é importante, né? E o quanto ela nos afeta. Então, nós tivemos em outubro a entrevista super especial com a Suane, que é psicanalista, que ela falou de toda a parte fisiológica, né? Psicológica, relacionada à neurociência também, de como funciona, né? Como que é possível uma pessoa chegar a ficar doente e até possivelmente ter um câncer por causa de um emocional, né? E agora, em novembro, a gente tem aqui o Carlos. Eu vou deixar que o Carlos fale um pouquinho aí da história dele, que o Carlos conte pra gente, né? O que ele gosta de fazer. Ele é um entusiasta, né? Ele é aventureiro de mão cheia em várias áreas e a gente adora, né, pessoas assim. Eu sou desse jeito, o Gui desse jeito, a Mari também então assim, é muito bom estar com pessoas que pensam e agem dessa forma. E vamos falar sobre emoções. Então, se na edição anterior a gente falou como que acontece, nessa edição a gente vai falar sobre como sair, né, dessa situação, como uma pessoa real consegue, não através de remédios, sim, né, Carlos, mas através de força de vontade. Não vou ficar dando spoiler, tá? Vou deixar o Carlos contar aí a história dele, como que ele conseguiu aí gerenciar as emoções dele para poder sair de toda a situação que ele estava vivendo e que inclusive afetou a parte física dele. E principalmente, gente, por ser Novembro Azul, a gente está falando especialmente com os homens, né? A gente sabe que é um tabu muito grande, né, Gui? Vocês que são homens podem falar aí ao longo do nosso vídeo, né? O quanto a sociedade cobra do homem para guardar os sentimentos, né? E desde pequena o homem não chora e etc. Então, assim, se para a mulher já é difícil expor as emoções, né? De uma maneira assim, não lúdica como a mídia mostra, mas encarar os fatos, né? E tratá-los, para o homem mais ainda, né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso hoje com essas duas pessoas super especiais aí, tá? Então, com vocês aí, Carlos, apresente aí pra gente. Vamos lá, seja bem-vindo. Imagina, eu agradeço demais a oportunidade, participei com o Gui lá no Pode Encucar, foi sensacional. E essa porta aberta também para contar um pouco mais dessa história, que nada acontece por acaso, a gente sabe. Nunca. Então, eu agradeço demais a oportunidade de poder passar um pouco mais esse testemunho que eu vivi, né? Quase não sobrevivi, mas vivi. Na verdade, eu sou Carlos Henrique do Nascimento, né? Sou mineiro e moro em Campinas há 17 anos. Sou casado com a Renata, nossa querida
contra a regra, que está nos servindo. Beijo, querida. Pai da Heloísa, nossa querida que está nesse quadro, que está no céu. Esta menininha é o motivo dessa loucura toda na minha vida. E hoje sou o pai da Betina, que foi passear com o vovô, com a namorada do vovô. Então esse sou eu, sou o ser humano, Carlos, é esse cara. Né? Sobre a questão das emoções, não sei se você já quer que eu já saia entrando, eu vou puxando, vocês vão me brincando, porque eu sou dono de falar bastante. A gente também adora, né? Pior que eu gosto de ouvir bastante, cara. Mas quando começa a falar, cara... Destrava? Não, é terrível. Depois fala que nós homens no fundo conversamos. Como? Não, tem uns que falam muito mais que mim. Não teve podcast nosso que deu 4h30. Meu Deus. Não dá pra ficar assim. Não, a parte 2 vai ter, né? Só chamar que eu tô lá. Uau. Mas assim, é muito legal. A sua história, assim, a história do Carlos é uma história que me marcou. Entendeu? Me marcou demais. E assim, eu acho que tem muito a ver com como lidar com os sentimentos negativos. Porque todo mundo pode passar por esse tipo de situação. Sim. Com certeza. E o que a gente faz com essa situação? As mulheres se comportam de uma forma diante de uma situação, da mesma situação, os homens de outra. Os homens têm a tendência de guardar um pouco mais para eles têm que se mostrar fortes, né, diante da sociedade. Mais resistentes, né? Mais resistentes, tem que ser aquele cara que segura a bronca mesmo. Mas a gente sabe que assim, em algum momento isso vai sair. Em algum momento explode. Seja em forma de uma doença psicossomática, seja em forma de, sei lá, vai vícios, explodir, né? Vícios, ou vai explodir com alguém ali que fez alguma coisa e vai juntando e explode. Então, a forma como você lidou com a sua situação, e eu acho que é legal você contar o que você passou e a forma como você lidou com as emoções, como você lidou com o espiritual. Uhum. Isso Então, é bem interessante. o movimento que vocês estão fazendo, eu quero que eu estou fazendo, é sensacional. Eu curti muito a hora que você me deu um briefingzinho no celular, cara, aquela vez, aquele dia que você me convidou, eu falei, cara, que movimento da hora, muito bom. Porque, tipo assim, homem tem um estereótipo de que precisa ser machão, casca grossa, o rocha, o inquebrável. Na verdade, isso se torna um perigo, né? Se o cara não tiver uma válvula de escape que seja, ele ou explode ou ele implode. Tem os dois problemas. Sim, tá? Isso é verdade. Por quê? Eu vou contar o que houve comigo, né? O que houve comigo foi que a minha filha, Heloísa, ela nasceu com epilepsia refratária, eu contei no Pode Me Cucar. Lá tem toda uma história um pouco mais detalhada e tal. E ela nasceu com epilepsia refratária. Então ela tinha convulsões seríssimas. E eu vou corrigir um dado que eu falei pra ele, a minha esposa me corrigiu em casa. Tinha vezes que teve uma vez que ela convulsionou mais de 15 vezes no dia. Lá eu falei 5. Foi 3 vezes mais. Então, Deus mandou ela pra gente com essa condição e até ali, ok, vamos cuidar, é uma filha que necessita de cuidados, vamos cuidar como pai e mãe que a gente puder ser. Ok, toda a nossa vida era voltada em torno dela e ótimo, era isso. Só que em um momento ela teve uma convulsão e ela não sobreviveu. O corpo dela não aguentou, a convulsão foi muito forte e o coraçãozinho dela não conseguiu segurar a onda. Infelizmente ela foi fazer bagunça no céu. Ela deve estar pulando de nuvem em nuvem lá, porque o bichinho era ligado no 220. 220 era só a primeira fase. A segunda fase vinha depois. Ela tinha os probleminhas dela, motor e tudo mais, mas era incrível a energia que essa menina tinha. Então Deus quis levar ela para perto dele e essa foi a cura dela, né? Só que aí o problema é quem fica, como que fica, né? Igual eu falei, o egoísmo que a gente tem é querer a cura pra ela, pra gente poder ter ela. Deus cura ela para ela poder ficar comigo. Na verdade, a minha oração para ela, Deus cura ela, ponto. Eu fazia essa oração sem saber. E Deus deu a cura para ela de uma vez por todas. Ponto, ela tá curada. E essa foi a história da Heloísa, tá? Então, e isso tudo me trouxe depressão, ansiedade. Eu tive problemas
gástricos, veio um monte de coisa, eu tive problemas físicos mesmo, às vezes eu não conseguia mexer as pernas, tão pesado que sentia, eu não conseguia andar, eu travava por conta da ansiedade, eu travava mesmo, travava de... Sabe quando o Chaves tem um piripaque? Era quase aquilo, eu só não ficava tortinho e nem com água resolvia. Mas eu chegava a ter esse tipo de problema. Então, com toda essa história da Heloísa, você perder um pai dói. Muito dolorido, eu imagino, graças a Deus eu tenho meus 2 pais ainda. Mas quando você perde um filho, você quebra o ciclo. Então a história é invertida, a dor é triplicada, quadruplicada, quintuplicada, e eu não sei mais falar daqui, sextuplicada e vai. Então é uma coisa que a gente não consegue lidar mesmo, não adianta. Por mais que a gente seja sendo cristão, como nós somos, fica um pouco mais fácil, porque nós sabemos para onde foi, né? Mas isso trouxe para mim esses problemas. A depressão me jogou lá para baixo, onde eu não queria fazer mais nada mais me interessava. Eu não queria sair de casa, eu não queria conversar. No meu trabalho, eu tentei voltar a trabalhar, peguei um período de férias. Meus patrões foram super gente boa, me adiantaram minhas férias, ok. E quando eu tentei voltar, eu simplesmente não conseguia falar com os clientes. Eu era técnico de suporte e eu tinha que falar no telefone, eu não conseguia falar. Eu começava a falar no primeiro cliente do dia, alô, e já era. Eu ia embora. É simples, eu não conseguia mais falar e eu tinha que ir embora. Tem a parte do choro? Tem a parte do choro. É aí que vem a parte do homem não ter que ser um casca grossa e a parte da implosão e a parte da explosão. Tem o cara que só implode, ele guarda tudo dentro dele. Dentro já tá uma bagunça, já virou um cenário de guerra enorme. Eu tentei fazer isso. Eu falei, eu preciso ser forte para minha esposa. Né? A minha esposa, ela é uma rocha intransponível, ela consegue segurar muito melhor as emoções do que eu, não, mas ela sabe em quem apoiar. Ainda assim, ela tem as pessoas em quem ela procura, conversa, chora, e ela fazia tudo isso de uma forma maestral, que era lindo o balé que ela fazia para se segurar, porque eu estava porto. Então eu tentava me controlar por conta dela, mas eu implodia. E aqui dentro foi virando cada vez mais bagunça. É um monte de dados que você precisa processar e o processador não dá conta. Então, a CPU ferve. E aí vem a parte da explosão. E enquanto eu implodia, eu estava me fazendo mal. Eu guardava tudo dentro, pipocando tudo dentro, eu punha um monte de granada dentro e puxava o pino. E tentava segurar aquilo tudo. Cara, não vai dar. Já te adianto, não vai dar. A implosão não vai dar certo. O correto é você explodir. O explodir é tipo assim, eu nunca segurei um choro. Minha esposa sabe que eu sou chorão. Eu vou numa igreja, meu Deus, eu derramo 300 litros de água ali. Eu conheço alguém nessa sala que é assim. É mesmo? Estamos contando segredos nessa mesa. Mas nessas horas, eu vi que a primeira vez que eu explodi de verdade foi a primeira vez que eu tive... Eu chorava, lógico, no período de luto normal, mas a primeira vez que eu explodi de verdade, que eu senti que a explosão fez sentido, foi no dia que eu tive meu primeiro ataque de ansiedade. Tava saindo pra trabalhar, arrumado, peguei minha mochila, minha chave do carro, vambora, levei a mão na porta pra ver. Foi a parte física falando. Então a minha cabeça quebrou, meu corpo não aguentou, eu não soube lidar, ele quebrou o resto. Aí eu travei. Eu tive que pegar o celular e ligar pra minha esposa com a mão no trinco da porta. Amor, avisa meu chefe que eu não vou trabalhar porque eu não consigo me mexer. Foi isso. E eu fiquei. E nisso eu me joguei dentro de casa, eu assistia filme na televisão, jogava alguns joguinhos no celular e punha a música em alguma outra coisa que na caixinha de som que eu tinha em casa e eu fazia 3.000 coisas ao mesmo tempo. Ainda era parte da implosão querendo segurar. Só que nesse dia eu desabei, eu falei assim, quer saber? Chega. Vou rasgar. Aí quando eu me controlei, eu peguei o carro, fui num amigo meu que era de confiança. Falei, cara, eu preciso ir aí. Você tá no seu trabalho? Tô, vem cá. Fui, consegui dirigir até lá, cara. Aí eu explodi. Soltei tudo que eu tinha pra soltar. Eu sempre, no período, eu fui muito apoiado. Muito apoiado mesmo. Meus amigos próximos, cara, carregaram a gente. Mas nesse dia eu tomei a iniciativa e falei assim, cara, eu preciso jogar pra fora, eu não tô dando conta, minha esposa já não tá aqui, então vamos explodir esse negócio. Aí eu fui, cheguei, ele nem precisou falar nada, eu já cheguei chorando, ele tá tudo bem, só senta.
e botei tudo pra fora. Aí começou o processo de cura meu. O processo de cura da minha filha foi resolvido, começou o processo de cura meu. E a coisa do machão, eu nunca tive muito isso, mas eu precisava me segurar para minha esposa não ver eu tendo esses ataques e ela não ficar sofrendo por mim, sofrendo por tabela. Então eu não queria que ela me visse sofrendo para não sofrer, eu não queria dar o meu sofrimento para ela. Ou seja, eu comecei a ruminar aquele negócio, aquele veneno e não curava, não melhorava. E nesse dia que eu explodi de verdade, eu fui no trabalho desse meu amigo e soltei. E aí começa a fazer sentido a parte da explosão, que é jogar as coisas pra fora. A implosão segura dentro, a explosão você começa a tirar coisas de dentro. Vai ficar um buraco enorme, horrível, explodido, queimado, vai, fica aquele buraco. Só que depois disso você começa a botar os tijolinhos no lugar de volta. É uma explosão que a coisa foi, o lixo foi todo embora. Agora na implosão você guardou aquilo tudo. Aí você vai ter que tirar um monte de escombro ainda depois da implosão. Funciona por alguma coisa? Segura um tempo. Mas você vai ter que começar a tirar um monte de coisa. Aí vem os problemas físicos. Que vocês falaram que realmente atinge a parte física. Atinge. Porque aí veio. Eu não conseguia comer direito. Fraqueza. Eu tenho hipoglicemia. E você já imagina, eu não consegui comer direito. O que acontecia comigo? Já sou uma vareta. Eu conseguia simplesmente passar mais mal com a cabeça. O estômago já estava começando a zoar, porque eu já não tinha nada para comer dentro direito. Eu não queria saber de comer, eu não queria saber de conversar. Aí minha hipoglicemia atacava, aí eu comecei a comer tudo torto, tudo errado. Refrigerante, com o estômago vazio. Eu adoro refrigerante, tá? Não é comum. Deixa claro. Mas eu comecei a comer torto, muito errado. Tipo, a hora que conseguia comer alguma coisa, eu comia. O estômago foi indo embora. Tive problemas gástricos. Não foi uma gastrite, mas eu tive que tomar remédio para o estômago quase todo dia. Esses benditos desses remedinhos para estômago era um por dia, porque dava queimação. Aí eu tentava dormir, dava queimação, não conseguia dormir, eu acordava, meu sono foi embora. É por isso que eu fiquei feliz quando você falou que ia tratar o assunto, porque uma coisa realmente puxa a outra. Eu sofri um baque. E aí as coisas se desorganizam tanto que simplesmente por eu só não estar dando conta da minha rotina do dia a dia, eu passei a quebrar todo o resto. E aí eu comecei a tomar remédio todo dia pro estômago. Aí eu tinha dores de cabeça, remédio para dor de cabeça. Entendeu? Aí eu tive que tomar algumas vezes remédio para dormir. Então vira uma bagunça tão louca. E tipo, o seu cotidiano do dia a dia, que é tão fácil de fazer, eu não dava conta. A minha prestação de serviço no meu trabalho caiu enorme, né? Tipo, não teve como. Depois do período eu voltei a trabalhar, não almoçava direito, problema no estômago lá, fraqueza nas pernas, eu tive problema com dores nas pernas, de verdade, e não existia nada, não tinha problema nenhum. Isso daqui comandando todo o resto. É muito interessante o que você está falando, porque nós somos, isso mostra mais uma vez que nós somos seres tri, né? Alma, corpo e espírito. Então, assim, não tem como a gente só focar em uma área da nossa vida e deixar as outras, assim, no desleixo, Depois eu vejo, não tem como, né? Principalmente quando a gente está num ápice de uma situação como foi que você como aconteceu com você, né? Você concorda, Gui? Totalmente, cara. E eu ouvi falar, na verdade, acho que algum médico me contou que 90% dos problemas no estômago e no intestino são causados pela mente, pelo emocional. Não sei se é 90%, se é 30% e alguma coisa, mas assim, o percentual é muito alto. E isso acontece também porque a gente fica, né, e isso é fisiologicamente falando também. Como você está mexendo com as emoções, então assim, tanto com muita adrenalina, né? Então você está jogando adrenalina, ou com depressão, você está jogando excesso de cortisona no seu corpo, né? O que acontece? Quem está desenvolvendo esses hormônios é o intestino também, né? Nossa. Então sobrecarrega, né? Por isso que fala, né? O intestino ele é o nosso segundo cérebro.
Cara, é isso. Então, assim, nós somos seres perfeitos, somos criados de maneira perfeita nesse sentido, porque Sim. tudo está ligado e relacionado, né? Uma pergunta que eu queria te fazer, que assim, talvez você nunca parou para pensar. Toda essa situação que você passou, desde da partida da tua filha para um lugar bem melhor, né? Até o momento da sua virada de chave, você adquiriu autoconhecimento? Nossa. Até um autoconhecimento que eu não queria ter, eu acabei tendo. Tipo, eu acabei me colocando na berlinda. Eu tive que me colocar na berlinda e olhar pro carinha que tava aqui na parede, que era um ser estranho. Era eu, mas era um ser estranho. Eu tive que me colocar e olhar e falei assim, cara, vamos começar a avaliar o que eu posso melhorar em mim pra melhorar essa situação. Porque tem uma parada que dizem por aí que quando você aponta o dedo pra alguém, você aponta um dedo pra pessoa, 3 pra você. Né? E eu fiz basicamente o contrário, eu virei e foi logo 5 e mais 5 pra mim. Eu falei assim, ok, sua filha foi, você tá doente, e agora? O que você vai tirar disso? Eu fui muito ajudado também, né, por esse mesmo amigo desse dia, da explosão, fui muito ajudado nesse momento para entender o processo que estava acontecendo em mim, né? Tipo, por mais que eu tava só os caquinhos ali, você começa a olhar para dentro e fala, cara, existe algo dentro de mim que já estava lá dentro, porém eu não tinha ativado ainda, que era o cara morder a faca nos dentes e seguir reto. Eu sempre fui um pouco covarde, por assim dizer, não é bem a palavra, em termos de se arriscar nas coisas. Eu sempre sou muito metódico e cauteloso. E aí eu comecei a avaliar dentro de mim e falei, cara, será que eu não sou tão medroso assim? Minha vida passa tão rápido, a vida da minha filha passou tão rápido. Será que eu não tenho medo demais, excesso de zelo demais em mim, que me segura de fazer muita coisa? Eu sempre quis ter muita coisa, como você falou que eu sou entusiasta de muita coisa. Eu sempre quis ser conhecido nas mídias, trabalhar com alguma coisa em mídia. Eu sempre quis me jogar nos mundos dos cafés especiais. Tá rolando hoje. Tipo, a questão do podcast veio depois da partida da minha filha, depois de um período que a gente mastigou tudo que a gente tinha que mastigar, toda aquela sujeira da explosão foi limpa e a gente começou a reconstruir. O podcast veio dali. Eu falei, cara, hoje eu sei que eu tenho potencial para ser o que eu quero ser, só que estava escondido. Ah, não, agora não, depois eu faço. Eu era um procrastinador meio covarde. Isso foi o grande fora, depois da parte do egoísta que eu falei lá, que quando você quer a cura para alguém, às vezes você está sendo egoísta. Então essa foi a minha maior cura, de eu me ver como um egoísta e não sabia. Que eu queria minha filha comigo, mas eu não queria ela ir embora, porém a cura dela foi ir embora. Então a minha maior cura realmente, em termos de olhar pra mim, foi, eu sou um mega de um egoísta e não sabia. E aí depois veio a questão do, eu tenho tanto poder dentro de mim pra fazer tudo o que eu quero fazer e eu fico me escondendo, procrastinando. Então, tipo assim, a questão da autoavaliação pegou muito mais nesses 2 pontos. Eu parar de ser um egoísta. Não que eu tenha parado 100%, mas um bom pedaço de trajeto eu já percorri para tentar não ser mais. E a parte do tentar arriscar mais. Ou seja, até mesmo a história da minha filha eu trouxe para mim. Tipo, eu tatuei no braço, tem mais parte que vai ser feita. Então todo mundo me para hoje e pergunta, o que é essa tatuagem? Cara, eu não perco uma oportunidade, vem cá. E antes eu segurava um pouquinho. Depois a gente conversa, qualquer coisinha. E depois disso, eu trouxe a história da minha filha como um escudo e um belo de um holofote. Falei, cara, quem me perguntar eu vou falar. E eu tinha um pouquinho de vergonha de ficar falando com qualquer coisa. Lógico, não tinha acontecido da Heloísa, óbvio. Mas tudo qualquer outra coisa, eu tava numa circulada, segurava um pouco, falava muito por cima. Hoje não. Você me pergunta dessa tatuagem, mas que tatuagem é essa? Ah, vem cá que eu vou te contar.
não perco mais a oportunidade de abrir a boca e falar. Então, eu acho que eu abri uma porta enorme nesse sentido, de eu me libertar um pouco mais do... O termo correto é, eu não estou ligando porque os outros estão achando de mim mais. E eu era muito... a minha maior prisão era isso. Eu ficava, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? A questão do choro, eu chorar em qualquer lugar. Nossa, vão achar que eu sou maricas. Vão achar que eu não sou o homem casca grossa. Ao contrário, cara. Se você segura, é pior. Então aí eu me libertei, abri a porta ali e falei assim, cara, eu preciso deixar esse cara que tá nessa berlinda aí pra trás, mudar. Eu quero honrar a história dela, da minha filha? Quero, então vamos contar. Aí foi montar um podcast do zero, eu não tinha R$1, eu não tinha equipamento, eu mal tinha uma ideia formada, trabalhar com café. Eu sempre quis, não tinha conseguido, tinha feito um cursinho básico de barista. Falei, quer saber? Agora vou meter o pé, vou achar um fornecedor, vou começar a vender café. Ah, mas você não tem conhecimento. Aprende. No caminho eu aprendo. Tem uma frase que eu aprendi esses dias que é tipo assim, eu tô construindo um avião em pleno voo. E eu tenho muita coisa na minha vida que tá rolando e que tá rolando assim. Mas depois de tudo isso, antes eu esperaria, eu faria um cálculo enorme, eu vou esperar, lógico, não que eu seja louco, retardado, de sair jogando, vamos fazer. Não, calculo, porém assim, quer saber, dá pra eu dar esse passo, vamos. Onde eu segurava o passo até o passo já ter sido dado por alguém. Então eu esperava alguém me falar, hoje não, hoje eu já vou. E vai, e tome café, e tome podcast, e tome trabalho, troquei de função na empresa, depois que eu realmente trouxe pra mim, tipo assim, quer saber, eu dou conta. Se eu dei conta disso, dessa perca, desse fardo, eu dou conta. E aí tem muita outra coisa que, tipo assim, a questão do... Vocês têm um nome do programa que é Eu Quero Grana, eu também quero grana. Porém, hoje pra mim, é assim, meus problemas maiores não são grana, não são dinheiro. Porque dinheiro eu vou lá, trabalho, eu vendo mais café, eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu vendo algum bem, eu vendo meu carro, eu consigo dinheiro. Eu já não tenho mais o bem que eu queria ter, eu já não tenho mais. É minha filha, não volta. Ou seja, já foi, meu bem mais precioso daquele tempo foi embora. Hoje eu tenho a Betina. Então, assim, meu foco é cuidar da Betina. E os outros restos de problema que são inúmeros, que é financeiro, é aquilo, é goteira, telhado que quebrou, aquilo... vai passar, cara, daqui a pouco eu arrumo. Meu carro tá quebrado, não consigo, daqui a pouco eu conserto. Eu não tenho grana agora, eu conserto. É uma forma de ressignificar, né? É muito engraçado, porque a gente tem que analisar dessa forma, né? Porque a gente vai ter que pensar do mesmo jeito. Eu vi uma postagem esses dias que fala assim, casar e manter um casamento é difícil. Divorciar também é difícil, escolha o difícil, né? É a mesma coisa, né? Significa você pensar em coisas ruins, né? Pensar que as coisas não vão dar certo, pensar só de maneira negativa, é difícil. E você sentar para planejar, ver os próximos passos, ressignificar também é difícil. Então você escolhe qual difícil vai ser, né? E uma pergunta que não quer calar. Todo esse seu processo, você tirando o remédio do estômago, né? Você precisou de auxílio de algum remédio específico? Então, eu até precisei para dormir, mas foi só. E eu esqueci o nome, mas não são calmantes, mas são... intermediários. Não são calmantes receitados por médico. Eu posso chegar na farmácia e comprar. Fitoterápico, né? A base de maracujá, isso daí, depois que passou todo o turbilhão, lógico, eu passei um bom período sem remédio nenhum. Foi só para dormir mesmo, porque eu não conseguia, eu não fechava o olho. E se realmente eu precisei. Mas depois disso, o turbilhão passou, a ansiedade começou a bater. Aí eu falei assim, cara, mas eu não quero tomar remédio. Eu ficava na minha cabeça, cara, eu não quero ficar tomando remédio, vou aguentar até onde der. Lógico, não sou contra. Né? Tem gente que vai precisa, toma, ok, não tem problema. Só que eu falei assim, cara, até aqui, tá difícil, tá ardendo, tá. Só que eu vou segurar mais um pouco, peraí.
Aí quando a ansiedade batia, eu falei assim, vamos trocar uma ideia com o farmacêutico. Vamos começar com o farmacêutico. Eu já tinha feito acompanhamento com o psicólogo e fiz um bom processo. Chorava mais do que tudo nas consultas, ok? Eu acho que eu alaguei o consultório dele, mas tudo bem. E aí depois disso tudo ficou mais leve, porém eu precisava ainda diminuir a aceleração. Aí eu precisei desses carinhos à base de maracujá, não sei o que lá das plantas, conversando. Não para dormir, para desacelerar eu mesmo. Porque quando a ansiedade vem, tudo começa a ficar muito acelerado. Tudo começa a perder meio que o sentido. Tipo, a gente tá trocando ideia, tá chovendo. Tem barulho de chuva. Na minha cabeça, quando eu tô entrando em ansiedade, cara, tá chovendo. Tá chovendo. Ah, não, tá chovendo, não vai dar. E aquilo começa a formar uma bola dentro do peito. Eu falei, cara, não vai dar. O telefone toca, meu Deus, o telefone tocou. Começa a ficar meio que... Tudo fica muito acelerado, muito embaçado em muita escala, em grande escala. Aí eu falei, cara, eu acho que eu não preciso me derrubar. Mas vamos trocar uma ideia com o farmacêutico. Eu falei, cara, eu tô assim, assado, eu tenho um problema com ansiedade. Você trata a ansiedade? Trato com o psicólogo. E ele não te deu remédio? Eu falei, o psicólogo não dá remédio, até onde eu sei, né? Mas... ok. Não. Ó, então toma isso aqui, ele é mais tranquilo, vê se te ajuda, tal. Cara, tomei, realmente deu uma segurada. Botava os batimentos em ordem, sabe? Não me derruba, mas também não me deixa ficar aceleradão. Eu fui segurar. Inclusive, hoje em dia eu estou num período de crises e eu voltei a tomar por conta da cabeça ficar milhando. É que hoje a gente, o ser humano, né, por conta da aceleração da tecnologia, nós estamos com a síndrome do pensamento acelerado. Né? Nós acordamos e vamos dormir acelerados. Gente, eu estava dando treinamento hoje, eu estava falando pro pessoal, nós criamos um preconceito a partir das nossas crenças a partir dos 5 primeiros segundos. Agora não são mais 5, são 3. Uhum. E a gente não consegue ver mais 15 segundos da rede social vizinha, né? A gente quer passar, a gente quer passando, né? Então, como a gente está acelerado, então assim, isso não é só teu. Nós, seres humanos, né? Por conta do que nós estamos vivendo, a gente está com a síndrome do pensamento acelerado, né? Eu fiz essa pergunta porque é muito interessante ver a quantidade de pessoas que estão se automedicando, a quantidade de pessoas que não é só negligência, não é só imprudência da pessoa que está se automedicando, mas da negligência com medicamentos pesados. Dos médicos, né? Que passam medicamentos fortíssimos para as pessoas hoje em dia. Porque a doença do século é depressão, ansiedade e burnout. Parece que é bonito falar, né? É chique. É chique, né? Hoje a gente tem empresas como a nossa, né? Que trabalham com jovens. A gente tem jovens nesses perfis de empresa que a maioria tem depressão e ansiedade. E isso não está certo, isso não é normal. A gente não pode tratar isso de uma forma normal. Por isso que eu perguntei para você, né? Você, com toda a situação que você passou, você usou medicamentos pontuais e específicos, orientados, e mesmo assim você não usou, tipo, um coquetel de medicamentos. Com tudo isso que você passou, né? Então, isso daí serve de alerta, pessoal. Mais uma vez, falando das emoções, que tem como sim, vocês ouviram aí o Carlos falando que dá para segurar mais um pouco, a gente não pode ver o medicamento como muleta, né? E nem como o resto da vida, não. Ele tem que ter início, meio e fim para uso. Como todo tratamento, né? Como todo tratamento. Acho que o grande problema, Andresa, tá na automedicação, né? Sim, a pessoa que se automedica, porque se você vai no médico e o médico te passa um tratamento e você está se medicando ali, você tá tratando de certa forma aquilo lá.
Agora, a partir do momento que você se automedica, você, cara, compra um remédio na farmácia, começa a tomar, e você nem foi no médico para saber se você deve tomar aquele ou o outro, enfim, ou genérico, enfim, você está ingerindo uma substância química que é uma droga, porque todo remédio é uma droga. Todo remédio é um veneno, né? Então ele tem que saber ser administrado. E ele tem efeito colateral, né? Todos os remédios têm. Médio ou longo prazo. Todos os remédios têm, mas você tem um médico que estudou pelo menos 6 anos para poder te dar a direção. E, então mesmo assim, né, Gui, ainda tem médicos, por isso que assim, eu falei, os passos dele, né, poxa, você poderia muito bem ter ido a um psiquiatra. Hoje Sim, tem psiquiatra que você fala, olha, não tô dormindo, meu coração tô com batedeira e tal. Não, você vai tomar isso, você sai de lá com 3 receitas de remédio. E o médico nem tá sabendo, por exemplo, que você fica tomando energético todo dia. Exatamente. Você tá com batedeira. Não volta mais aqui, né? Exato. Porque se tornou assim, tipo, que nem eu falei, é um movimento, né? É a doença do século, né? Depressão, ansiedade, burnout, né? Isso virou modinha e as pessoas acham bonito falar sobre isso, né? Exato. É chique ter. Ai, todo mundo tem ansiedade, agora eu quero ter também. Nem sabe, às vezes muita gente tá dizendo que tem, sai tomando um monte de remédio por aí. Eu tenho ansiedade, preciso tomar remédio. Nem sabe ainda que é uma ansiedade de verdade batendo. Você já travou? Você já entrou em pânico? Exato. Já saiu de giro? Não. Então você não teve uma ansiedade ainda, talvez. Você acha que é uma ansiedade? Entendeu? Talvez, olha, a ansiedade, ela é complicada de se olhar pra ela e falar assim, estou com ansiedade. É complicado, é difícil. Eu confesso que eu relutei no começo, falei assim, não é possível. Você teve um diagnóstico de ansiedade. Junto com o psicólogo, Exatamente. a gente foi batendo os pontos e chegando. Tipo, eu já tava desconfiado. Claro. Só que eu falei assim, cara, eu não aceito, não quero, não é isso, não sou, não tô. Só que a gente foi trocando ideia, falou, aconteceu isso, eu travei na porta, minha cabeça tá assim. Cara, você tá com ansiedade e depressão. Eu falei, oi? Tem como ter os dois? Um é pra baixo e outro é pra cima, né? Dá. Sim. Então a questão é, às vezes você só tá um pouco mais agitado, você tá um pouco estressado, você tá um pouco irritado, você tá um pouco com a adrenalina mais alta. Não necessariamente você esteja com a ansiedade. Tipo, existe uma coleção de coisas para isso acontecer, para ser uma ansiedade que precisa ser realmente tratada como ansiedade. Depressão, mesma coisa, às vezes você só tá mais triste. Às vezes você precisa só tomar uma atitude diferente e quebrar aquilo e não se transformar naquele momento ruim, naquela bad, numa depressão. Às vezes não é ainda. Mas tem gente que já abraça Tem graus, aquilo, né? Exatamente. Mas tem gente que já abraça aquilo como uma depressão, eu preciso de remédio, eu preciso de colinho. E aí já foi. Sim. Entendeu? É a questão. Enquanto eu tenho meus problemas na minha cabeça para cuidar, mas se tem alguém perto de mim e vem tentar me ajudar, mas acaba piorando, cara, eu não posso dar a mão para essa pessoa e ir junto com ela para baixo. Nessa hora, aí vem a parte do autoconhecimento, que foi eu me conheci um pouco mais forte, onde teve gente que veio querer me ajudar no meu período de luto e acabou chorando mais do que eu. Eu falei, cara, se eu der a mão para essa pessoa, vão os dois ser internados. Então, eu quero saber. Aí eu já tinha passado um bom período, isso ocorreu de verdade com uma pessoa, eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que ser o cara que vai puxar ela. Ela veio me puxar, mas... Sabe aquele carro que veio te rebocar, não deu conta, mas você não deu rebocar? Eu falei, ok, então vamos dar a mãozinha, não vou deixar o cara pra trás. Eu falei, cara, quer saber? Mas o que aconteceu com a minha filha foi isso, mas foi melhor pra ela. E a pessoa foi voltando à cor, eu falei assim, eu acho que eu descobri um dom aqui, vamos trabalhar na parte da tristeza das pessoas e puxar elas pra cima. Então, tipo assim, às vezes as pessoas vêm tentar te ajudar. Ela faz o pior papel que ela poderia ter desempenhado. Qual que é o seu papel nessa hora? Analisa o cenário e fala assim, cabe a mim puxar ele então. Ele vem puxar, mas deixa eu puxar ele, vamos lá. Só que não dá pra descer junto. Porque às vezes você quer abraçar, chorar, a pessoa começa a abraçar e chorar junto, são dois chorando e vira aquela cena de filme escura, com aquela música pesada, nas partes graves do piano.
E falei, não, peraí, dá pra puxar aqui pro meio do pianinho aqui, nós dois saímos um pouquinho rebolandinho e vambora, saca? Tem essa questão. Tipo assim, nem tudo é ansiedade, nem tudo é depressão. Sim. Calcula primeiro, faz uma avaliação sua primeiro, olha pra dentro de você. Por que eu poderia estar assim? Eu tinha um motivo óbvio, eu perdi uma filha, eu estava no luto. Mas tem gente que o motivo é simples e não, ela só não olhou para aquele lado. Sabe aquelas coisinhas escondidas debaixo do tapete? Então, tem gente que vai lá e esquece de olhar debaixo do tapete. Cara, dá uma voltadinha no tapete, procura dentro de você primeiro, faz uma autoanálise. Pode não ser uma depressão, uma ansiedade, pode ser só isso, deixa eu corrigir. Acabou, eliminou o problema. A gente falou aqui, né, permeamos a parte alma, né, que você solicitou ajuda, né, psicólogo. A gente falou da parte física, né, que você tomou alguns remédios. Chegou a fazer atividade física nesse tempo? Como é que você fez? Olha, agora você fez uma pergunta cujo qual eu me envergonho. Na verdade, eu não sou um esportista profissional perfeito, mas eu sempre fui um cara muito envolvido em esportes, na minha vida toda. E nesse período, foi justamente um período que eu fazia só... Peraí, deixa eu fazer um cálculo aqui, se eu não falar besteira. Nesse período da Elo partindo, eu já não fazia mais jiu-jitsu. Só que eu tava jogando Airsoft. Era o meu esporte. Você já viu um jogo de Airsoft? Já foi jogar Airsoft? Só que você não para no segundo. Porque se você parar, você toma tiro e dói. Então, corre. Entendeu? Então, basicamente é isso. Com um equipamento de 3 kg na mão, mais uma mochila de 10. Então, esse era o meu exercício. E nesse período que a Elo foi embora, eu tinha começado a dar uma descambada. O corpo também reclamou disso, tá? Só vou deixar registrado que o meu corpo também reclamou. Tem partes minhas que foram emocionais, partes minhas que foram físicas também. E aí eu não queria fazer mais nada. Depois do turbilhão de novo, eu falei, quer saber? Eu vou voltar pro Airsoft. Pelo menos o Airsoft me distrai a cabeça. Eu levei não pra parte física, parte da mente. Eu falei assim, lá tem uma resenha, a galera conversa, brinca, a gente faz bagunça, então vamos. E eu descobri que você fazendo movimentos, você libera alguns hormônios no corpo que começa a te dar um pouco mais de up, um pouco mais de energia, um pouco mais de alegria. Eu não sei falar o nome de hormônio, então eu sou péssimo nisso. Endorfina. Serotonina, endorfina. Essa daí. E quando eu comecei a jogar, eu vi que realmente começou a melhorar. Eu falei assim, será que é pelo emocional? Não, eu percebi que as pernas já pararam de ser tão pesadas. As costas, que eu só ficava deitado, começou a se esticar. Eu falei, tá doendo menos isso aqui. Então, aí eu voltei a fazer o exercício físico na base da marra, porque eu acho que eu precisava extravasar energia, e mais o exercício físico que eu fazia era esse, jogar Airsoft. E cansei, quase morri no primeiro dia de novo, porque cansa, mas fez muita diferença. Muita diferença. Muito. E a terceira base, parte espiritual, como é que foi? Essa que a gente quer saber. Essa como um bom podcast cristão, né? Essa importa mais que as outras. O crente pode inculcar. Junto dois. Como é que foi essa parte espiritual? A gente falou aí da parte alma, da parte física. Como é que foi a parte espiritual para lidar com essa perda? A parte espiritual tem a parte espiritual íntima, minha esposa, naquele ficamos só nós dois, né? Então era eu e minha esposa, isso é uma parte espiritual íntima, e a parte espiritual coletiva, ir à igreja. Tem diferença e teve problemas nas duas. No dia que a Elo faleceu, agora eu vou ser bem crente, tá? Desculpa, mas não dá. Esse momento aqui foi muito crente. No dia que a Elo faleceu, Deus me deu um belo de um tapa na cara e me ensinou sobre o egoísmo. Eu comecei a aprender ali, quando ela faleceu. Tchau, motoqueiro. E tem um motoqueiro passando, calma. E ali, ela dentro de uma salinha, eu na parede de fora, Deus me pegou e falou assim, olha, você precisa aprender sobre essa palavrinha, egoísmo. Eu falei assim, ok, registrei e vou guardar. Eu orava, eu era líder de célula, líder de região, então eu estava no meu ápice espiritual, ok, em termos de religião.
Então, pra mim, meu espiritual tava ok. Beleza. Minha filha se foi, desmoronou tudo. Ou seja, nem tudo que eu achava que eu precisava ser o Master Blaster do espiritual, eu precisava. Eu só precisava fazer o básico, talvez. E Deus me jogou lá pra baixo de novo. Ok. Aí passou esse período todo, a gente tentou se recuperar sozinhos. Nossa parte íntima, que foi eu e minha esposa. A parte de oração foi indo embora, que era o nosso íntimo com Deus, para o nosso espiritual ficar em ordem, foi indo embora. E a coisa começa a degringolar. Aí você olha e fala assim, alguma coisa está quebrada ainda. A gente não conseguia voltar para a igreja, que é a parte do espiritual coletivo. Eu chegava na igreja, eu olhava a porta da igreja e falava assim, não, eu passei aqui com minha filha há pouco tempo, eu não consigo entrar. Chorava, e embora. E uma coisa depende da outra, não adianta. Tipo, se você acha que dá pra congregar sozinho em casa, cara, desculpa, não dá. E Jesus não fazia isso. Ele fazia os momentos dele sozinho, depois ele ia com os 12, depois ele ia com a multidão. Ou seja, não é pra ficar sozinho. E eu tentei. Eu juro que eu tentei. Eu falei, não dá, não consigo entrar. Toda vez que eu ia, chorava. E o meu particular, íntimo, foi embora. Virou uma bagunça. Esse é um cenário totalmente destruído e o espiritual virou um terror. E quando a gente começou a caminhar de volta, algumas coisas foram acontecendo no natural da coisa, onde aí realmente começou com nossos olhos cansados a aparecer, estão nos perseguindo, estão fazendo para nos magoar. Algo do homem está me ferindo. E não era nada disso, era só minha cabeça com o espiritual bagunçado, tentando me derrubar mais. E eu fui indo dando corda pra isso. Por fim, a gente pede ajuda, chama os amigos íntimos de novo. Falei, cara, a gente precisa de ajuda, a gente não tá conseguindo. E aí a gente trocou de congregação, a gente foi pra outra cidade, a gente congrega em outra cidade hoje, para sair de uma mega para uma coisa mais íntima, uma coisa menor. E a gente precisava deixar toda aquela bagagem que achava que precisava carregar espiritualmente, deixamos tudo aquilo lá para trás, voltamos no básico agora, e agora as coisas espirituais estão voltando a se encaixar. Fazem 3 anos que a minha filha faleceu, agora a gente está começando a botar os pezinhos de volta. Não sei se era bem isso que você queria saber, porém isso virou uma bagunça. Imagina que você tem uma sala cheia de arquivos, você abre todas as gavetas e liga o mega do ventilador. Todas as fichas saíram do lugar. Agora a gente abriu todas as gavetas de novo e tá indo fichinha por fichinha. Parte por parte, gaveta por gaveta e assim vai. Então é isso. Hoje estamos em plena reconstrução. O Crente Pode veio muito para me ajudar nessa parte. Tem uma parte interessante nisso, porque quando minha filha faleceu, a gente quer ir pro céu, quem é crente quer ir pro céu, não adianta, a gente já quer, eu quero ver Deus, qual é que é esse cara bagulhando assim, eu quero conhecer esse cara, eu quero ver Jesus, né? Mas eu tive um plus a mais quando minha filha faleceu, eu falei assim, cara, minha filha tá no céu, se eu não me organizar espiritualmente, eu posso não ir e não posso mais ver ela na eternidade, quer saber? Vou me organizar. Veio o Crente Pode, falei assim, eu preciso fazer alguma coisa pra Deus de volta. Meu espiritual tá bagunçado, vamos começar de novo? Vamos. O que eu posso fazer, Deus? Aí ele me dá uma ideia de um podcast para tratar sobre os assuntos mais doidos possíveis que existem no mundo da igreja. Vocês vão falar sobre a Bíblia? Não, vamos contar a sua história. O que é essa história? E Deus foi me dando o desenho do Crente Pode, trazendo eu de volta ali. Eu não conseguia congregar no coletivo, mas o meu individual ali íntimo começou a ser reconstruído aqui, quando o Crente Pode surgiu. Aí as ideias foram voltando para as gavetinhas, começando, aí depois vem o coletivo, que está voltando agora, se organizando, e aí o nosso íntimo, eu e minha esposa voltando, a Betina vem, dá mais luz e brilho ainda na coisa, e energia e suor. Crianças, né? Glória a Deus pela vida dessa menina. Ô Carlos, a história da Betina, né, como a Betina surgiu e veio ao mundo, é muito interessante também. Ele tem uma ligação com o espiritual, com Deus, o que Deus fez, né? Meio que uma resposta de Deus. Teve, cara. Pra vocês, né?
Foi a Conta questão, essa história aí. a questão do período que você fala. Que eu Exatamente, foi profético Foi demais, doideira. né? Foi doideira. Depois que a Elô faleceu, nós como casal quebramos também. Óbvio, tudo quebrou, né? Não precisa repetir. Mas, então, tipo assim, aquela coisa, na nossa cabeça a gente ficava, vamos ter outro filho? Vamos ter outro filho? Vamos ter outro filho? Mas no começo era pra tampar buraco. E dentro do nosso coração já batia, falei assim, não, se a gente tiver um filho agora, vai ser tampar buraco. E não é isso que a gente quer ter um outro filho, que seja um filho diferente, que seja outra história. Não vai tampar buraco. O buraco da Heloísa vai ficar, é uma cicatriz enorme. Mas a Betina precisava vir no momento em que a gente estivesse um pouco mais curado da coisa. Então, depois de um ano, a Heloísa fez um ano de falecimento, aí a parte natural entre um casal voltou a se organizar e falou assim, vamos tentar? Vamos tentar. Ok. Voltamos a tentar pouco antes desse um ano, na verdade, foi nesse período de um ano ali, em torno, e voltamos a tentar engravidar de novo. E aí, na semana em que fez um ano da Heloísa falecida, a minha esposa me chama no quarto e me mostra um negocinho com 2 risquinhos. Eu falei assim, nossa, que legal, é da Heloísa? Não, é o Ruto. Simplesmente um ano depois. Tipo, Deus cuidou desse período, onde muita bagunça já tinha se organizado, o sentimento de tampa-buraco que cairia sobre a Betina foi embora, e a gente realmente sabia, a gente só sabe ser pai, então a gente só precisa ser pai, a gente quer ser pai e mãe. Aí a casa já estava organizada, e Deus foi lá e então toma 2 risquinhos nesse negócio aí, seja feliz. Sabe? Então teve esse período de um ano, quase exatinho, não foi exatinho, porque eu falei, nossa, não vou saber certinho, quando foi que aconteceu. Mas teve ali o período certinho de um ano, Deus foi lá e devolveu. Toma, agora vocês são alegres de novo, vocês são pai de novo. Cara, caiu 2 bestas no chão da cozinha, desvairado, chorando. A gente chorava de saudade, porque voltou, eu já até passei por esse sentimento. A gente chorava feliz, eu sei qual é esse sentimento. A mesma resposta para as duas coisas. Então, foi muita loucura esse período da Betina. E aí surge a Betina em 2 risquinhos lá, meu, super volta o brilho, sabe? Volta uma energia, um gás. Vamos organizar o quarto, enxoval, vamos voltar tudo, todo o ciclo. Doía. Que tipo assim, era um band-aid sendo arrancado, né? Sim. Vamos mexer no quarto da criança de novo? Mega do band-aid. Ai, quarto de criança. Um quarto de criança. Dois sentimentos ao mesmo tempo. Exato. Né? A mesma coisa foi eu acho que foi aquilo que eu falei, né? O ressignificar, né? Exato. Deus vai ressignificando as suas feridas, né? É isso, cara. Esse período foi monstro. E quando aconteceu a coisa de novo, eu falei, cara, como não amar um Deus desse? Não dá. Não dá. Ele esperou a casa se organizar pra dar de novo o significado de pai, mano. Foi doideira. Mas foi isso daí. Nossa, Era esse período que você queria Era esse período aí, porque acertei. Que legal. Deus realmente mostrou pra vocês que ele cuidou de tudo, né? Tudo, cara. Tudo. Ele cuidou do nascimento da Heloísa. A Heloísa quase foi abortada 2 ou 3 vezes durante a gestação. Ela passou perrengue na barriga. Ele cuidou disso. Depois ele cuidou do parto. Eu cheguei no último segundo para ver ela nascendo. Eu vi ela dentro da bolsa ainda. Ela nasceu com a bolsa. Então todos os detalhezinhos que Deus cuidou da Heloísa. Aí depois, todos os médicos que cuidaram da Heloísa durante a vida dela, o processo dela, simplesmente foram os melhores e referências do Brasil e a gente nem foi atrás deles. Só veio. Só aconteceu. Precisamos de um neuro. Um referência do Brasil. A gente só precisa de um neuro. Vamos atrás do fulano. Aí lá, você sabia que ele é o melhor do Brasil? Não. Então, ele é o melhor do Brasil. Poxa, que legal, cara. Deus é bom. Que legal. Médicos que cuidou, hospitais que a gente foi, posto de saúde que a gente precisou correr, porque quando ela tinha as convulsões, você tinha que correr pro posto mais próximo para eles darem remédio e a convulsão passar. Cara, a gente nunca passou perrengue com ela em posto. A gente foi em posto de bairro e a gente nunca passou perrengue com ela. Sabe aquela coisa de você ficar horas esperando? Tudo bem que no caso era emergência, mas foi super bem tratado em todo o período dela de cuidados. Tudo. Aí no momento da partida dela também. Foi muita loucura. E Deus vai lá e fala assim,
posso trazer ela de volta que eu vou cuidar pra você? Queria não, mas sabes, né? Vai aí, vamos aí. E foi isso, realmente. Todos os cuidados dele foram em momentos certinhos. Certinho. Amém. Doideira. Que história linda. Que história linda, Carlos. E pra finalizar, dá uma segurada na história. Chora, né? Tá, não, e se deixar, a gente fica 8 horas aqui. Tem litros esperando aqui. O que você... Se você encontrasse pessoas que passaram por situações de perda que você passou, homens, né, que passaram por situações que você passou, ou homens que estão com problemas emocionais, que seja assim, tipo, problemas emocionais por conta da família, problemas emocionais por conta do casamento, problemas emocionais por conta de faculdade, escola, trabalho, dinheiro, né, relacionamento, orientação sexual, que seja, e isso está afetando, né, trouxe esse turbilhão, né, como consequência, deu todo o problema como deu em você. O que você falaria para essas pessoas, para esses homens? Eu diria algumas coisinhas, do tipo, primeira coisa, procura ajuda profissional. Não sai fazendo loucura, sabe? O primeiro processo ali é ser um particular individual, você e você, ok? Mas procura ajuda, não precisa ser aquele machão que não... Geralmente tem aquela coisa de que o homem não vai em hospital, o homem não procura médico. Eu procuro médico sim, cara. Eu tô com meu joelho bagunçado, vou no médico. Eu vou esperar a perna cair? Não. Então, o primeiro passo, nesse sentido da parte física, procura ajuda mesmo. Psicólogo, se o psicólogo te indicar psiquiatra, vai, faz o processo todo. Quebra essa marra mesmo, não... Na verdade, a única palavra que vai acontecer nessa conversa toda que eu teria com esse cara, quebra essa marra, joga isso fora. Tira essa máscara de machão e joga fora. Porque todo o resto depende disso, de procurar a ajuda profissional da coisa. Mas acima disso tudo, eu diria que, tipo assim, chora. Mas o meu problema não é uma perda. Chora um pouquinho, vai pro seu quarto lá, pensa um pouquinho, faz uma autoanálise, joga um pouco pra fora, sabe? Eu acredito muito de que as lágrimas não são molhadas e líquidas por acaso. Tipo, lógico, é para umedecer os olhos, ok? Mas por que a gente chora no momento de dor? Cara, você precisa diluir aquilo, tudo que tá fazendo mal e jogar fora de alguma coisa, de algum jeito. E Deus foi lá de uma forma tão prática. Toda vez que dói e você quer chorar, você não evapora, não sai pozinho. Você chora, sai um líquido do canto dos olhos aqui, pra quem nunca chorou, sai líquido aqui, tá? E escorre, tá? O nariz vai junto. Verdade. Mas por quê? Isso tá limpando, cara. Eu acredito muito nisso. Tudo aquilo aquela coisa que tá te corroendo, tá sendo diluída e tá sendo jogada fora. Tu chora bastante, não tem problema. O homem chora sim. Jesus chorou no momento de dor dele. Ele foi lá, conversou com o pai dele, falou assim, e aí, dá pra me tirar dessa? Não dá. Vou dar uma choradinha e vou. Sabe, Jesus suou sangue, cara. Aí vem a questão, ou você pode chorar ou você pode esperar suar sangue. É outro método para jogar coisas fora, emoções fora. Quer esperar suar sangue? Espera, vai doer mais. Então chora, sabe? Esse período todo de luto que eu tive, essa loucura toda de transição, eu chorei muito. Eu chorei sozinho, eu chorei acompanhado, eu chorei até pelas pessoas, eu chorei pela minha filha, eu chorei. Cara, meu olho parecia que ia derreter, já tava criando bolor nos meus olhos. Mas aquilo foi me limpando de verdade. A emoção precisa extravasar, precisa explodir, sabe? E aí tem a outra parte. Tem a ajuda profissional, a parte do você chorar, deixa o seu emocional extravasar mesmo. E a parte daquela coisa, procura ajuda, não só do profissional. Pega o seu amigo próximo, cara, vai lá, gruda nele, enche o saco dele mesmo. Cara, posso só ficar aqui?
Muitas vezes eu ia nos meus amigos, eu não queria falar nada, só queria ficar perto. De repente você já tava lá, trocando ideia, jogando tudo fora e você nem percebeu. Então, tipo assim, desabafa com alguém. O chorar é só seu, mas o desabafar você precisa de alguém. Ou você vai chegar no espelho e falar assim, ô fulano, você sabia que tá doendo? Pô, eu sei que tá doendo, sou você, seu Zé. Procura. Se aglomera, vai procurar alguém, senta com alguém, conversa, joga pra fora esse problema. Se a outra pessoa não souber o que fazer, ela vai só te abraçar, igual aconteceu comigo. Tinha gente que não sabia o que falar. Eu assim, cara, eu não sei o que te falar. Assim, não tem problema, só de você estar me ouvindo já é ótimo. E eu jogando fora. Eu vomitando toda aquela dor, todo aquele problema, tirando tudo aquilo. Porque eu tive uma ajuda profissional, eu joguei fora as emoções, eu e minha esposa então, nem se fala, tinha hora que nós dois deitava na cama, a cama parecia que ia sair flutuando. Amor, você tá bem? Eu não tô bem. Eu também não tô. Bora. Não precisa fazer de machão pra ninguém, sabe? Não precisa ser durão pra ninguém. Foi aí a parte do autoconhecimento. Eu tentava segurar pra mim. Eu falei, cara, quer saber? Que se lasque aqui, vou pensar dormir, eu vou chorar. Eu chorava na empresa, eu chorava na minha mesa, eu chorava no banheiro. Às vezes eu saía pro banheiro porque eu falava assim, eu tô chorando tanto no meu local de trabalho que eu tô fazendo mal pras pessoas. Então eu vou chorar um pouquinho no banheiro. Vou dar uma chorada. Vou dar uma choradinha. Pra terminar É. as lágrimas e voltar sem líquido no corpo. A questão é, não guarda nada disso, cara. Não tem como guardar. Tá com dúvida na sua parte sexual? Conversa, procura, troca ajuda, troca ideia. Tá com dúvida na parte profissional? Pede ajuda, troca ideia, pede incentivo, pede dicas. Isso é conversar, isso é Conversa pensar. com pessoas certas, né? Certas. Maduras, Exatamente. Confiável. confiáveis. Nesse momento você vai ter que saber filtrar bem. Quem tá te fazendo mal, dá uma afastadinha, depois você volta. Porque você fica bem. Às vezes tem gente que não sabe lidar mesmo, pronto. Aí vai bagunçar e aquele cara que veio te socorrer e você tá tentando socorrer. Às vezes você não vai conseguir nem socorrer esse cara também. Pega o seu carrinho e vaza, vai embora. Procura outro, sabe? Então é isso, extravasar, procurar ajuda e não solta o volante, cara. Legal, Soltar o volante é a pior coisa que você pode fazer. legal. Carlos, muito obrigada. Nossa, adorei ficar aqui conversando com você. Se puder, a gente fica, né? Conversando até. Nossa, eu falei que eu falo pra caramba. Mas assim, sua história é maravilhosa. Tenho certeza que ela vai servir de testemunho para muitas pessoas que estão assistindo a gente aí. Gui, obrigada por estar aqui. Primeira de muitas, né? É isso aí, Primeira de muitas. Carlos, com certeza você vai estar com a gente também Só aí chamar. nesse nosso projeto. Vamos pensar em bastante coisa legal. Pessoal, vocês também podem dar dicas aí de temas que vocês gostariam de ver aqui com a gente. Esse trio aqui, né? Imagina, trocando ideia, crente pode encucar, meu Deus, né? Quanta coisa boa pode sair daqui, né? Tenho certeza que a gente vai trazer bastante coisa legal para vocês aí, né? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e aguardamos vocês no Trocando Ideia de dezembro. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, valeu.